Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui à nossa apresentação sobre Direito e Tecnologia. Eu espero que vocês gostem da nossa conversa hoje. Meu nome é Lucas Bezerra Vieira, sou advogado, sócio do QBB Advocacia, e hoje vou tentar falar um pouquinho de aspectos jurídicos para o negócio de vocês, tá? Aspectos jurídicos e tributários. Sempre que a gente fala de aspectos jurídicos e tributários de uma forma geral, a gente tem um assunto que é gigantesco, né? Se eu pego aí direito para startups, já é uma área que envolve, considerando as startups aí, desde a ideação até uma fase de êxito, uma gama de assuntos voltados a que vocês puderem imaginar relacionados à atuação da sua atividade empreendedora, captação de recursos, propriedade intelectual e industrial, contratos, contratações gerais, estruturação jurídica, tributação é outro mundo. Não à toa, essas duas áreas são áreas diferentes do direito. E aí, o que é que eu tentei fazer aqui? O que é que eu trouxe para vocês aqui de apresentação? E qual é a minha ideia hoje? A gente falar dos principais aspectos jurídicos voltados a qualquer atividade empreendedora. Direito para novos negócios, tá certo? Esse é o nosso tema da palestra, da nossa apresentação. Espero que seja um bate-papo, tá? Tem dúvidas? Quer me adiantar já algum aspecto aí que você gostaria que eu abordasse de uma forma mais direta? Vai mandando aqui no chat, pode enviar no chat que eu vou receber e a gente vai discutir. Eu sei que eu não consigo falar com vocês, não consigo ver o rostinho de vocês hoje, mas vocês podem se comunicar pelo chat e a ideia é que a gente troque figurinhas aqui, que eu possa auxiliar vocês o máximo possível em dúvidas jurídicas que vocês tenham relacionadas à atividade do seu negócio, tá certo? Pessoal, antes de começar, vou me apresentar um pouquinho. Já falei meu nome, Lucas Bezerra, sou sócio do QBB Advocacia, sou advogado especializado em startups e novas tecnologias, membro da OAB do Rio Grande do Norte, da OAB de São Paulo. Nessa área, fui presidente da OAB do Rio Grande do Norte, da Comissão de Direito e Tecnologia. Hoje sou mentor de alguns programas de aceleração, dentre eles o Distrito daqui de São Paulo e o programa Conecta Startup Brasil, da Softex, vinculado ao Ministério da Economia. E tem o portal direitoparastartups.com, que lá vocês podem encontrar mais informações jurídicas para o seu negócio, além de encontrar minhas redes sociais, onde vocês podem mandar mensagens e a gente trocar ideias voltadas a esse tema, tá certo? Não vou fazer uma apresentação muito longa, espero que eu consiga traduzir aqui esses temas jurídicos em uma linguagem simples para vocês, tá? E aí, qual é o objetivo do nosso encontro hoje? Eu vou tentar sintetizar alguns conhecimentos jurídicos básicos para as startups nesses 4 pontos. O primeiro deles é mais um ponto de discussão nossa para que vocês entendam qual a importância do direito para o meu negócio. Porque muitas vezes a gente imagina que a área jurídica é totalmente desvinculada a uma atividade comercial, principalmente em tecnologia, né? Direito é uma área que tem muitos aspectos aí mais antiquados, uma área que é bem tradicional, e quando a gente fala de tecnologia, inovação e startups, a gente tem um tema que é o contrário, né? Um tema totalmente inovador e às vezes a gente não imagina que é importante até que a gente precise dele. E aí eu vou falar um pouquinho da importância do direito para o seu negócio. Depois, quando eu começo os cuidados jurídicos da minha atividade empresarial, tá? Quando eu inicio a preocupação com esses aspectos jurídicos para o meu negócio, quais principais problemas jurídicos que podem surgir na sua startup? Isso porque se a gente tem consciência dos problemas jurídicos, eu consigo me preparar para eles, até o último ponto, que é que regra adotar para evitá-los, que aí eu tentei sintetizar aqui 10 regrinhas básicas que vocês podem utilizar para evitar minimamente problemas jurídicos no seu negócio, tá certo? E aí, para começar, a gente vai falar de qual a importância do direito para o seu negócio. Pessoal, sempre que a gente fala da atuação jurídica em uma startup ou em uma empresa de tecnologia de uma forma geral, a gente tem alguns aspectos que são muito importantes para qualquer atividade negocial. Primeira delas, previsibilidade e planejamento. Se eu tenho um jurídico atrelado ao desenvolvimento do meu negócio, eu consigo ter uma previsão do que vai ocorrer com essa atividade na seara jurídica, eu consigo ter um planejamento melhor. Por exemplo, se eu vou começar aqui a validar um MVP, que é um SaaS, ou então um marketplace, eu já consigo, se eu tenho um cuidado jurídico prévio, eu já consigo
organizar as minhas responsabilidades, onde é que eu tenho que ter atenção na minha plataforma, consigo planejar que documentos jurídicos eu preciso construir, como é que vai ser a tributação sobre essas atividades que vão ser comercializadas nesse ambiente eletrônico, e com isso eu consigo ter uma previsibilidade e um planejamento maior. Tanto eu consigo ter uma melhor gestão de riscos do meu negócio, tá? Como eu consigo me organizar para diminuir possíveis prejuízos que eu não estava esperando, tá? Além disso, tem muito a ver com custo de negócio. Se eu tenho uma previsibilidade, isso impede que eu seja surpreendido mais à frente com gasto, com algum risco, com um passivo provisionado que eu não estava imaginando. Ou seja, de ter um erro que me force a gastar algum tipo de recurso diante de uma falha que eu cometi que eu não havia me planejado e organizado. Segundo ponto, segurança jurídica, né, pessoal? Se eu tenho uma preocupação com o jurídico, eu tenho um corpo que vai me auxiliar nessa tomada de decisão empresarial, como um todo. Ou seja, eu tenho um embasamento legal para a tomada de decisões que eu vou adotar no meu negócio. Eu sei que caminho eu devo seguir em todos os passos da minha atividade comercial. Por exemplo, eu consigo me estruturar melhor em saber se o contrato que eu vou fazer com o meu cliente vai ser um contrato com assinatura física ou eletrônica, e o que é que isso vai mudar na minha negociação jurídica, intermediação jurídica de uma forma, assim, geral. Eu consigo saber como eu devo contratar as pessoas que serão partes do meu negócio, tá? E saber quais são os riscos e vantagens de eu contratar no formato PJ, quais são os riscos e vantagens de eu contratar no formato CLT, e quais são os riscos e vantagens de eu contratar, por exemplo, estagiário, de eu ter estagiários na minha atividade comercial. Ou seja, eu sei, eu tenho uma segurança maior do que aquela decisão que eu estou tomando, de que aquele roadmap que eu estou desenhando para a minha startup, ele vai fugir pouco daquele planejamento. E eu sei que aquele caminho é o mais seguro, tá? Isso tem muito a ver também com redução de custos, certo? Se eu consigo ter uma previsibilidade e um planejamento geral para o meu negócio, e eu sei que o que eu estou fazendo é o correto, juridicamente, eu sei que eu vou ter uma redução de custos, mesmo que ela não seja imediata, tá? Por quê? Porque toda essa estruturação evita que eu tenha gastos desnecessários com possíveis, por exemplo, autuações fiscais, com possíveis ações trabalhistas, com possíveis ações de consumidores, com possíveis discussões contratuais de fornecedores em caso de rescisão, que eu não me planejei, que eu não tive o cuidado de fazer essa análise lá atrás. Todo problema jurídico, na sua grande maioria, não vou falar todo porque isso é uma palavra muito forte, ele tem como causa uma despreocupação ou uma falha de um cuidado que eu deixei de ter lá atrás com um ponto que eu deveria ter remediado. E aí o que é que acontece, por exemplo? Muitas vezes, empreendedores que trabalham com plataformas ou com contratos em geral, porque toda atividade comercial precisa ter um contrato vinculado a ela, tem um problema que é o quê? Eu deixo de me vincular, deixo de investir um valor em um contrato e concentro as minhas atividades e energias em outras atribuições, imaginando que aquilo ali não vai dar um problema. E aí, quando a gente tem uma discussão contratual, uma cláusula que eu deixei de revisar, uma cláusula que eu deixei de estipular no meu contrato, pode ser uma cláusula que vá onerar demais o meu negócio. Uma discussão de uma correção monetária que eu deixei de ter, uma discussão de uns juros, de uma causa de rescisão, de um direito ou um dever de uma das partes, pode ocasionar uma quebra contratual, por exemplo, que pode trazer uma série de custos para a sua atividade negocial, tá? E aí você consegue ter um planejamento melhor. A gente volta para o primeiro ponto. Por quê? Porque se eu tenho um gargalo no caixa da minha empresa causado por um problema jurídico, vocês sabem, né? Startup a gente tem recursos limitados no início. E o último local que eu quero ter um recurso destinado é para um problema jurídico, para um passivo jurídico. E aí, se eu tenho essa aplicação dos aspectos jurídicos e dos cuidados jurídicos gerais do meu negócio, eu tenho, no final das contas, uma redução de custos, tá? Um jurídico, desde o início, a gente costuma associar a um plano de saúde. É aquele valor que você paga mensalmente, ou então aquele cuidado, não vou nem falar em valor, porque muitas vezes
próprio empreendedor pode se dedicar a aprender um pouco de jurídico e a colocar isso dentro do seu planejamento das suas atividades do negócio. E aí a gente tem um custo, porque tem um custo do tempo da atividade do empreendedor, né? E aí é algo que você, no futuro, você economiza com problemas que podem desvincular totalmente a sua atividade empresarial. Um caso que é bem emblemático e que eu gosto de citar como exemplo é o caso da IUSE, seguradora da Caixa. Uma seguradora de uma grande empresa que não teve, por exemplo, no início, nas suas primeiras, acho que foi nos seus primeiros meses de atividade, a IUSE não tinha algumas licenças específicas que poderiam ter sido observadas caso tivesse sido realizado um planejamento jurídico cauteloso para o desenvolvimento dessas atividades. Salvo engano, foi uma licença da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados, e aí ela começou a entrar no mercado, começou a atuar no mercado, teve que interromper suas atividades, ou seja, um prejuízo gigantesco frente ao investimento, muitas vezes de tempo, de recursos, que se deixou de ter lá atrás, tá? De cuidados jurídicos gerais. E hoje em dia, quando a gente trabalha o mercado de startups, a gente tem o jurídico também como organização e expertise do negócio. Organização, porque eu fortaleço as bases da minha empresa de uma forma séria, tá? Como eu trago expertise e agrego um valor ao meu negócio em caso de captação de investimentos. É como se sua empresa tivesse um selo de garantia de qualidade para determinadas situações, se você tem um jurídico bem estruturado, tá? Investidor nenhum, por exemplo, grande empresa nenhuma, fecha contrato, faz aporte de capital em negócios que não tem minimamente uma contabilidade sedimentada ou um jurídico sedimentado. Isso é um aspecto mínimo, uma das bases de qualquer atividade comercial. E hoje em dia você consegue agregar valor ao seu negócio quando você tem um jurídico interno dentro dessa sua atividade. Tá certo, pessoal? E aí, a gente passa para um segundo ponto, que é justamente isso. Qual é a atividade, Lucas? Como é que você me falou aí de diversos pontos aí subjetivos de cautela dentro do meu negócio? E aí, como é que isso se aplica na prática? Como é que eu tenho previsibilidade, planejamento, segurança jurídica, redução de custos? Eu trago alguns exemplos práticos para vocês, tá? Até porque o bom advogado, aquela pessoa que é um bom ativo do seu negócio, um bom smart money, ele tende a participar como se fosse um sócio da sua atividade. Ele está ali para lhe auxiliar na tomada de decisões, lhe orientar, participar dos conselhos de administração, dar bronca no sócio, se for o caso, botar o pé na porta para travar uma operação que não é bacana, tudo em prol do crescimento da atividade empresarial, tá certo? Por exemplo, quando a gente fala de planejamento e previsibilidade, eu tenho da análise da atividade comercial, análise do melhor caminho jurídico que eu tenho que seguir para instituir uma empresa, elaboração de um plano de ação jurídica, eu tenho um roadmap de atividade jurídica, o que é que eu posso fazer pelo seu negócio enquanto seu consultor jurídico. Mapa de riscos, olha, nessa atividade aqui, a gente tem que fugir de ter essa configuração jurídica. Exemplo claro aqui para vocês. Por exemplo, se eu estou estruturando uma plataforma de negócios digitais, eu tenho alguns modelos de estruturação que, se eu intermedio, por exemplo, compradores e vendedores, que a forma como eu me posiciono como intermediador pode me colocar como responsável nessa cadeia consumerista. Ou seja, se o fornecedor, que muitas vezes é um cara que eu não tenho nenhuma relação, nenhum controle sobre a sua atividade, praticar algo que prejudique o consumidor, ele pode alegar que eu sou fornecedor também por ser o titular dessa plataforma. E aí a gente elabora esses mapas de riscos do negócio e a elaboração dos documentos jurídicos iniciais da sua startup, que aí depende do formato e da atividade que você desenvolve, tá? Segurança jurídica, elaboração dos documentos essenciais, acompanhamento de legislação de interesse da sua atividade comercial, participação da transação. Para todo empreendedor é muito mais fácil, lhe dá muito mais margem de segurança para negociar quando você tem um jurídico do seu lado, defendendo seus interesses e para lhe orientar se aquela disposição que você está negociando num contrato é a melhor ou não para aquela atividade e para os benefícios daquela empresa. Reduções de custos, por exemplo, com planejamento trabalhista, planejamento tributário. Hoje em dia, com algo que é muito importante para toda startup, captação de recursos externos. E aí eu tenho o quê?
ver se vale a pena uma empresa se adequar a uma legislação de um parque tecnológico para ter um benefício fiscal, buscar leis de incentivos fiscais que beneficiem essa startup, trabalhar ativamente na captação de recursos, tá? Além dessa organização expertise, que é o que eu falei, que tem tudo a ver, por exemplo, quando a gente fala de captação de recursos e investimento, com o due diligence, né? É eu passar a segurança para o investidor, saber orientar um empreendedor naquelas tratativas, naquele passo a passo de uma captação de recursos. Tá certo, pessoal? Esse é um escopo mínimo da aplicação prática do jurídico dentro do negócio, que é muito importante que todo empreendedor saiba. Como eu te falei, não só para você ter uma ideia, se sentir necessidade de ir atrás de um jurídico, como para que você, caso não tenha condições de ter um jurídico acompanhando o seu negócio, mas na qualidade de gestor, saiba que pontos minimamente você deve se preocupar para evitar que sua startup tenha qualquer problema que inviabilize a continuidade das suas atividades. Tá certo, pessoal? E aí, aqui é outro exemplo que eu já parto para o segundo ponto. Quando eu começo os cuidados jurídicos da minha startup, a gente tende a imaginar que o cuidado jurídico tem que começar quando eu vou começar a lançar o meu produto no mercado, quando eu for, por exemplo, constituir um CNPJ, abrir e formalizar a minha empresa, quando eu for ter o primeiro cliente, quando eu for construir, sei lá, a minha primeira parceria ou contratar o meu primeiro funcionário, quando não é isso que acontece, tá? Jurídico, cautela jurídica eu tenho que ter desde a ideação. Peguei o momento da ideação, eu já tenho que ter cuidado jurídico com alguns aspectos, que é análise de viabilidade, por exemplo, com planejamento legal, tá certo, do meu negócio, planejamento de quais são as etapas, que documento eu vou precisar e quando. Esse é um aspecto, um ponto que eu gosto muito de bater na tecla, que é bem comum, já peguei muitos casos de empreendedores, por exemplo, que estão fazendo o roadmap para captação de recursos via investidor anjo, ou uma pré-seed da vida, ou via edital, e aí o pessoal bota lá, dentro dos custos empresariais, por exemplo, coloca lá jurídico, aí bota o valor de um contrato, quando às vezes ele vai precisar de muitos outros contratos para que o seu negócio minimamente rode, tá? O pessoal bota lá, custo de um contrato social, R$2.000. Quando ele vai precisar de um termo de uso, de uma política de privacidade, de um contrato com o pessoal que ele vai contratar para ser trabalhador dele, CLT ou PJ, com um contrato de vesting com algum CFO, com algum CTO que ele for fazer. E tudo isso, às vezes, afeta diretamente no caixa da empresa, porque ele deixou de ter um planejamento adequado para isso, tá? Outro exemplo básico. Hoje em dia, para você lançar, por exemplo, um app, em algumas plataformas, Apple Store, Google Play, você precisa minimamente de uma política de privacidade. Ou seja, não é um documento superficial. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados também, que torna mais ainda obrigatório a existência desse documento. E aí, assim, é algo que vocês precisam ter um planejamento e uma ideia. Se eu passo para uma segunda fase de concepção, já é outro ponto que eu tenho que ter cuidado jurídico, que aí entra registro de marca, formalização legal, contrato social, até uma fase mais avançada, que é a fase de scale-up. Que aí eu já parto para outras atividades que são cuidados gerais de expansão do meu negócio, de crescimento, de organização, de governança, que é algo que eu preciso ter nesses momentos, e de organização documental para a captação de investimentos ou para o Waste. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que não existe um momento diferente de começar a ter uma preocupação com o jurídico do que o momento que você começou a ideação do seu negócio. Começou a ideação, começou a pensar o seu negócio, assim como você pensa em estratégia de marketing, em parceiros comerciais, em custo tributário, em custo com folha, em produto, você tem que pensar muito com custo contábil e aspectos contábeis e com aspectos jurídicos na sua atividade comercial. Beleza, pessoal? E aí, eu trouxe esse número para vocês, porque muitas vezes a gente imagina que muitas empresas e startups, elas têm um ciclo de vida muito longo, né? E aí, esse levantamento da AB Startup, junto com o Sebrae, mostra que, por exemplo, só 25%
das startups chegam ao 5º ano. Na economia real, na economia tradicional, 38% chegam ao 5º ano, ao mesmo período. Ou seja, um número muito menor de empresas tradicionais chegam a esse período, muitas vezes por desconhecerem os problemas jurídicos. Além de não terem cautela e cuidado com esses problemas jurídicos, muitas vezes desconhecem, ou seja, não liga nem o alerta sobre o problema que aquilo pode gerar para o meu negócio. E aí, nessa conversa que eu estou tendo com vocês, o que eu quero trazer é que pontos vocês têm que ligar o alerta. Porque uma coisa é quando eu sei do problema, eu tenho consciência que aquilo pode gerar um problema para minha startup, que aquilo pode ser um motivo de descontinuidade do meu negócio, tá? E aí, eu não agi. Você pode fazer sua meia-culpa e aceitar o risco, você comprou o risco. Uma coisa é quando você não tem ciência disso. Por isso que vocês precisam ter minimamente esses cuidados com alguns aspectos de cuidados jurídicos. E aí, pessoal, eu trouxe esses levantamentos para vocês, para mostrar alguns pontos que são bem interessantes. Primeira coisa, descontinuidade das startups. Esse aqui é um levantamento da Fundação Dom Cabral que mostra qual a principal causa de descontinuidade das startups, tá certo? De descontinuidade. Falta de comprometimento do tempo integral dos fundadores exclusivamente para a startup, não alinhamento dos interesses pessoais e profissionais e falta de captação de capital para investir no negócio, certo? Eu tenho 3 pontos aqui. Comprometimento dos sócios, com o tempo dos sócios, alinhamento dos sócios e falta de capital, que também tem a ver com sócios. Prováveis razões para descontinuidade de startups com mais de um sócio. Não alinhamento dos interesses pessoais, desentendimento dos fundadores, falta de identificação pessoal dos fundadores com o negócio, incapacidade de mudança e mal gestão, certo? E aqui um levantamento da JUSCESP, aqui de São Paulo, que fala que a principal causa de descontinuidade das empresas tradicionais é o quê? Falta de planejamento, briga de sócios, tá? Além do planejamento financeiro e falta de capital, certo? Por que é que eu trago muito isso e gosto de falar desse ponto? Porque muitas vezes na cabeça do empreendedor a gente imagina, se eu tivesse numa palestra aqui com vocês presencial, eu perguntasse, pessoal, quais são as principais causas que vocês podem imaginar para a descontinuidade das suas startups? Eu ia ouvir problemas com propriedade intelectual industrial, ou com marca, não registrei minha marca. Problemas com funcionário é bem comum. O funcionário vai me colocar na justiça, porque eu não tinha carteira assinada, porque eu não pagava os direitos dele da forma correta. Problemas tributários, a minha empresa não vai ter condições de arcar com esse custo tributário do negócio. Conflito com fornecedores aparece. Ações judiciais de uma forma geral, quando não são essas as causas de problemas na sua startup. Se a gente pudesse resumir uma tríade aqui para você observar e você anotar que são principais pontos de alerta dentro do jurídico do seu negócio, da sua atividade comercial, você pode colocar: 1. Falta de planejamento negocial, ou seja, eu não coloquei o jurídico dentro do planejamento do meu negócio, planejamento de custos, de atividades, de o que eu vou precisar para ter um jurídico bem sedimentado, e de preocupação mínima. O que é um ponto de preocupação mínima que você fala, Lucas? Não fiz o dever de casa de colocar e analisar contratos e documentos jurídicos. Não fiz o dever de casa de colocar o jurídico na base de custos. Mas eu quero ter uma noção mínima que você sente e procure como é a estruturação jurídica dos seus concorrentes, se você precisa de algum tipo de licença específica, que problemas jurídicos surgem naquela sua atividade comercial específica que você está desenvolvendo. Ou seja, esse planejamento você precisa ter desde o início, porque senão você vai ter uma grande chance de ter um problema futuro com o desenvolvimento das suas atividades. Segundo ponto, má gestão jurídica dos ativos e passivos. Aqui já é uma fase para uma startup que está mais avançada, certo? Sempre que eu falo de jurídico para negócios de inovação, eu tenho ativos, eu tenho os ativos diretos e os ativos indiretos. Os ativos diretos são os contratos que eu tenho, que eu posso executar em caso de dívidas. São instrumentos ou títulos ou direitos de crédito que eu tenho, um mútuo que eu tenho para receber, que ainda não chegou o prazo de pagamento, algum tipo de benefício que eu tenho na minha startup.
ativos de propriedade intelectual industrial, marcas, domínios, softwares que eu tenho, o registro, e eu tenho os passivos, que aí é o quê? Um recolhimento previdenciário de algum funcionário que eu estou deixando de realizar, uma sonegação fiscal que eu estou praticando e que eu não estou analisando, um problema que eu tive pessoal, que algum dos founders teve, alguma dívida pessoal dos founders que a gente está deixando esquecida, ou que a empresa não teve uma preocupação. E aí, muitas vezes, isso quando vem estourar, isso quando vem surgir, quando você não faz bem essa gestão dos ativos e passivos, dos possíveis problemas e dos benefícios que eu tenho, dos ativos que eu tenho no meu negócio, isso traz uma mancha para a empresa, tá? Direta, que pode ser a mancha imagem, que pode afetar mercado, pode afetar a captação de investimentos, como eu tenho também um aspecto de problemáticas e restrições legais mesmo. De eu ter minha empresa, ou então um dos founders com títulos protestados no SPC, Serasa, em entidades de proteção ao crédito, que eu tenha, por exemplo, execuções fiscais e execuções trabalhistas contra essas pessoas que podem afetar o meu negócio. E isso tanto pode ser um impedimento direto, quanto pode ser uma causa de problema no primeiro ponto, que é o que mais gera problema nas startups, que é conflito entre sócios, tá? Que aí é o ponto que você tem que estar mais atento. Alinhamento entre sócios é o principal ponto das startups. Alinhamento de tempo, alinhamento de capital, alinhamento de interesses, alinhamento de dedicação e alinhamento, inclusive, de spin-off ou de existência. Tá? Se eu quiser desistir, o que é que eu tenho direito, como é que eu saio, se a gente precisar fazer um spin-off, pivotar totalmente aqui o meu produto, quem tem direito a continuar, quem não quiser continuar, o que é que tem direito ou não. Se você não tem isso minimamente bem desenhado, você tem uma grande chance de ter um problema na sua atividade. Alertem para esses 3 pontos: planejamento negocial jurídico, gestão de ativos e conflito entre sócios, principalmente. Por quê, pessoal? Conflito entre sócios, se vocês pararem para pensar, a gente sempre estimula que as startups tenham sócios, porque a gente precisa de uma complementariedade de competências e habilidades para uma gestão de qualquer atividade. Toda atividade comercial exige uma série de habilidades e eu preciso ter uma relação, um bom contato, por exemplo, entre as partes envolvidas. Eu preciso ter essa facilidade de agregar conhecimentos e competências entre as partes, tá? Até porque, para que eu tenha especialidades maiores dentro da minha atividade, eu não preciso ficar aqueles founder solo que fica tentando se virar em 1 milhão de pessoas, tá? Mas isso não quer dizer que você tem que ter número ilimitado de sócios, até porque escolha de sócio exige uma série de análise, até mesmo pensamento, cabeça de liderança, aspectos administrativos aí de people que você já tem noção e que vocês conhecem mais do que eu. Mas a gente não pode ter também um número indeterminado de sócios, até porque, por exemplo, estudos mostram que a cada sócio a mais na minha startup eu tenho 3,14% de ter uma chance de ter uma descontinuidade por conta de problemas societários, que é o maior problema que a gente tem nessa atividade. Ou seja, eu tenho que saber só pesar isso. Eu tenho que saber só pesar e escolher quem serão sócios e qual é o número ideal de sócios para iniciar a minha atividade comercial, tá? Tem que ser aquele número que é necessário para eu ter as competências e habilidades que eu preciso, certo? Sem também ter um número excessivo que inviabilize, por exemplo, captação de recursos e inviabilize a gestão da minha atividade. Beleza, pessoal? E aí, para a gente passar por esses pontos e criar esse alerta na cabeça de vocês, desses pensamentos e desses aspectos, eu trouxe 10 regrinhas básicas que vocês precisam ter cuidado e observar na gestão de qualquer atividade comercial, tá certo? Eu gosto de dar esse nomezinho, as 10 regras jurídicas de ouro para o sucesso do meu negócio, porque são 10 regras que vocês devem observar na gestão da sua atividade, que minimizam muito as chances de você ter um problema jurídico. Essas regras, eu sempre estabeleço elas, sempre desenhei elas no sentido de serem aplicadas por qualquer pessoa que tem conhecimento jurídico ou não
que tenham assessoria jurídica ou não. A gente sempre deixa essa observação, que se você tem condições de ter uma assessoria jurídica especializada, ótimo, faça proveito, é extremamente importante. Se você não tem, mas conhece um parente advogado que pode lhe dar orientações mínimas, ótimo, busque, procure, oriente. Se você não tem ninguém, estude, ou então procure pessoas que fazem mentoria gratuita ou que dão suporte de forma gratuita, porque isso vai ser extremamente relevante para o seu negócio. O que você não pode é esquecer o jurídico e deixar ele de lado, porque ele é uma bola de neve. Um problema jurídico que se forma no início do seu negócio pode inviabilizar totalmente a continuidade das suas atividades. Isso em startups. Não preciso falar de números, porque eu já trouxe aqui para vocês os números do próprio Sebrae, da Fundação Dom Cabral, da Jusesp, mostrando que startups são descontinuadas, a maioria delas por problema entre sócios, como grandes empresas, tá? Saraiva hoje, que não sei que vocês estão acompanhando, mas tá tendo acho que está para abrir processo de falência ou de recuperação judicial, mas assim, as ações lá embaixo por briga de sócios, problemas na gestão empresarial. Ou seja, das duas, uma. Se você tem um conflito, um problema jurídico, ou a chance de sua startup descontinuar é grande, ou então dela estagnar e dela não crescer, o que talvez seja pior ainda, porque você fica preso numa ideia, num projeto que não vai sair do canto. Tá certo, pessoal? E aí vamos às 10 regras de ouro para o sucesso do negócio, do seu negócio e da sua startup jurídico, tá certo? Primeiro ponto que eu falei lá no início, pessoal. Os aspectos jurídicos nascem com a ideia do negócio e perduram até o fim. Ou seja, tire da sua cabeça a ideia de que você só vai precisar do jurídico e se preocupar com aspectos jurídicos, tá? No momento que você for fechar um primeiro contrato, no momento que você for lançar um software, no momento que você for fechar uma parceria. Na ideação, você já precisa ter o jurídico em mente. Que licenças e alvarás eu preciso? Qual vai ser a melhor formatação que eu vou ter que adotar? Constituição do time de sócios. Esses sócios podem me dar problemas ou não? Quais são as regras que a gente vai estipular para isso? Esses sócios podem ter reflexos tributários ou não no meu negócio? Vou receber uma captação de investimentos inicial para rodar um negócio. Como é que ela vai afetar a minha atividade? Ou seja, pensei em instituir uma atividade comercial, preciso ter ali, junto com... Assim como vocês utilizam o Canvas, a gente utiliza o ciclo Construir, Medir, Aprender e outras MVP e outras estratégias de gestão negocial, vocês precisam ter lá no... Abre lá, passa um risquinho lá no seu Canva e bota jurídico, porque você precisa ter cuidados com esses pontos, tá certo? Segundo aspecto, pessoal, proteja sua ideia desde o início, tá? Isso não quer dizer que você vá ser aquela pessoa, aquele empreendedor que não conta sua ideia para ninguém, que tem medo de fazer pitch, que tem medo de participar de startups ou weekends porque não quer apresentar sua ideia para outras pessoas não copiarem. Ideia, como todo mundo fala, vale a mesma coisa que um risco na água, nada, tá? Que vale a execução. Certo? Ou seja, se você está numa fase muito inicial, precisa de equipe, precisa que seu negócio ganhe visibilidade, não tenha medo de spoiler o mercado, de apresentar em pitch decks, de participar de demo days, de eventos, de hackathons, até para que você consiga agregar um time e gerar visibilidade para o seu negócio, tá? Quando eu digo proteja de seu negócio desde o início, é o quê? Tenha cuidado com os aspectos legais de proteção de marca, tá? Ou seja, registre sua marca, proteja minimamente o seu software e os dados do seu negócio. Eu não vou botar um pitch deck explicando passo a passo de como eu fiz para desenvolver aquela minha atividade. Dados do meu mercado que eu levei centenas de dias para validar e para ter aquilo ali. Como vai ser o fluxograma do meu negócio, tá? Saiba separar o que é segredo, o que é sigilo da sua atividade e o que é público. O que eu faço, a dor do mercado que eu resolvo, qual o meu diferencial para os meus concorrentes, qual a minha equipe, tranquilo isso aí. Agora, aquilo que só você sabe, que é a surpresa da sua atividade comercial, que é o seu diferencial na startup, você mantém sob sigilo e de preferência com algum tipo de proteção. Vai apresentar para fundo de investidor específico, para algum venture capital específico, vai apresentar para algum parceiro comercial específico, quer mais detalhes, usa o NDA, tá? Se protege, se resguarda, porque isso é muito importante para que você tenha prejuízos e problemas futuros. Terceiro ponto, faça um planejamento legal
detalhado e pense preventivamente. Cabecinha sempre na frente. Quais são as consequências e riscos do meu negócio? O que é que eu tenho que ter de atenção em todos os aspectos legais da minha atividade? Dá um exemplo para vocês clássico que acontece em muita startup. Cara, se empolga, cria o nome, cria logo, paga branding, vai para o mercado, descobre que tem um concorrente com a mesma marca ou a marca registrada. Aí você tem que voltar do zero, gastou tempo, gastou dinheiro, já tinha uma marca aparecendo no mercado, você tem que voltar do zero para fazer um rebranding porque não se deu o mínimo cuidado de procurar se já existia outra marca no mercado com aquela atividade. Mesma coisa, sócios. Me empolgo com sócio, começo a desenvolver ele dentro do meu negócio, vou deixando o contrato para depois, e o cara vai entrando na atividade, e a gente fica com aquela promessa de boca que ele vai ter 10%, 20%. Quando eu vejo, o cara já teve uma série de problemas judiciais, o cara já passou calote em todo mundo, o cara tem dívida tributária e trabalhista, e aí para você tirar o sócio e desconstituir aquilo que você prometeu a ele, é muito mais complicado, tá? Planejamento legal, detalhado e sempre preventivo. Sempre. Vou fazer tal coisa, opa, paro, deixa eu analisar se é o melhor caminho. Nunca pressa. Aqui a pressa é inimiga da perfeição, tá? Ponto 4. Talvez a escolha do time de sócios seja a etapa mais importante da sua empresa. Que eu já falei para vocês, não vou repisar mais, não vou entrar em mais detalhes, mas se você tivesse que escolher um ponto, Lucas, não tenho cabeça, não tenho conhecimento para estudar isso tudo que você está falando, para cuidar de todos esses aspectos jurídicos da minha atividade. O que é que eu faço? Escolha um ponto, time de sócios. Quem serão nossos sócios? Vamos sentar aqui para desenhar esses pontos, as regras, os documentos jurídicos mínimos para o desenvolvimento dessa atividade. Regras claras e antecipadas sempre. Esse é outro ponto. E aí eu já passo para o ponto 6. Documentos jurídicos. Sempre. Ou seja, nunca deixe para discutir os termos de uma entrada, participações, equity, direitos e deveres depois. Ah, não, vamos fazer aqui que a gente está com urgência e depois a gente discute. Não. Isso é antes, certo? E muito claro. E documentos jurídicos. Por quê? Porque eu preciso ter isso escrito. Eu nunca posso deixar isso na informalidade de boca, tá? Busque sempre um profissional especializado para fazer esses cuidados jurídicos, esse acompanhamento jurídico da sua startup. Lucas, não tenho condições de contratar um advogado. Procura um modelo na internet, olha os modelos dos seus concorrentes, faz lá uma mescla e tenta colocar algo mais adequado. Não tenho conhecimento para fazer isso. Senta, manda um e-mail para o cara, pede para ele concordar, ou então bota lá num papelzinho as regras mínimas. Estamos constituindo estamos discutindo a ideia de constituir um negócio. Fulano vai ter tanto de participação, eu vou ter tanto. Eu vou fazer isso, fulano vai fazer isso. Se não der certo, a gente vai fazer isso. Ponto final. Que a gente precisa ter escrito e antecipado essas regras da atividade comercial como um todo. Certo? Ponto 7, pessoal. Crie procedimentos e uma rotina jurídica. O jurídico precisa fazer parte da sua atividade empresarial, mesmo que ele seja gerido pelo próprio CEO, pelos founders. Ou seja, nas reuniões de discussão dos pontos do negócio, discuta também os aspectos jurídicos. Que cuidado você deve ter, o que é que você tem que fazer para resguardar a sua atividade. Ponto 8. Use estratégias jurídicas para ampliação dos ativos. Como é que eu posso ganhar dinheiro com o jurídico? Para que o jurídico não seja só um passivo, não retire só caixa do meu negócio, tá? A gente sempre vende a ideia, porque essa é, de fato, o ideal, que o jurídico tem que ser um ativo importante para a sua atividade comercial, que ele deve ser uma participação, como eu falei para vocês no início, como um sócio, ele deve ter uma participação como um sócio do seu negócio. E aí você precisa saber como é que tira mais proveito dele, como é que o seu jurídico pode lhe auxiliar a ganhar grana na sua startup. E aí entra aquela parte de captação de recursos, de proteção de ativos intelectuais, de contatos e network com o mercado. Isso é muito importante para qualquer pessoa que está dentro do negócio. Não seria diferente para o jurídico. Você quer ter um sócio que faça o que para você? Que consiga trazer benefício para a sua startup de uma forma direta, que lhe dê segurança, que tenha conexões com o mercado. Essas mesmas coisas você tem que exigir do seu jurídico, certo? Ponto 9. Não assine tudo que lhe dão.
sem analisar. Esse é um ponto que eu também me deparo muito com as startups, tá, pessoal? No calor da emoção, a gente com o sentimento aí de dar certo a flor da pele, às vezes a gente acaba assinando muito documento que tem muita cláusula leonina, muito problema, que a gente não quer dizer não, que se segura para dizer não. Analise, pense no momento e ouça segundas opiniões. Apareceu uma proposta de investimento de um valor gigantesco, de um valor bom que você precisa para tirar o seu negócio do papel, mas você está empolgado, pensa, ouve um advogado, você precisa ter um second view de tudo. Manda para um colega, manda para um sócio. Se o seu advogado disser, não assine, esse contrato é muito ruim para você, você está deixando aqui sua vida penhorada para receber esse valor, eu sempre oriento que siga a recomendação do advogado. Mas se a decisão sua foi de assinar aquele documento seu, você pelo menos assumiu o risco. É muito e você tem ciência daquilo. Você consegue se programar para evitar que aquilo ali ocorra. Que a gente chegue no momento que tenha que ter uma aplicação de uma cláusula leonina. É muito pior do que você ser pego de surpresa lá na frente porque você não tinha conhecimento desses fatos. E o último ponto, pessoal, é buscar uma assessoria jurídica especializada, porque assim como em todas as áreas, quando a gente trata de especialização, a gente trata de mais conhecimento, de mais valor para o seu negócio. Tá certo, pessoal? Vocês observando essas 10 regrinhas de ouro, podem ter certeza que vocês já vão minimizar muito os riscos jurídicos da sua atividade comercial. Tá certo? Pessoal, sou Lucas Bezerra Vieira, foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Meu site é o direitoparastartups.com, lá terão todos os meus contatos. E o que é que eu faço geralmente para quem participa das palestras? Me adiciona no LinkedIn. Meu LinkedIn vai ter tanto lá no site direitoparastartups.com quanto todas as redes sociais minhas são Lucas Bezerra Vieira. Me adiciona lá ou me manda uma mensagem no Instagram, diz que assistiu a palestra, que você ganha uma mentoria gratuita e a gente conversa sobre os aspectos técnicos aí da sua startup, ou a gente confabula aí como é que você deve proteger o seu negócio, tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer ao Girimum Valley pelo convite, ao Sebrae pela organização do evento. Startup Go é sempre um evento brilhante, muito importante para o ecossistema potiguar. E queria desde já dizer que eu estou à disposição e que contem comigo para qualquer outro tipo de participação e qualquer outro tipo de evento que a gente possa participar. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.